Esse é o Podcast Cultural, um podcast diferente, porque tem imagem e também tem conteúdo. No episódio de hoje, nós vamos receber o professor Romero Azevedo. Romero, seja muito bem-vindo ao nosso Podcast Cultural. E eu quero começar, explicando para o pessoal também um pouquinho sobre a sua história. O senhor veio de jornalismo, passou a vida toda no cinema, também fez docência, agora tem um blog. Então, nessa estrada de várias coisas que o senhor já fez, já passou, queria saber o que é que mais define o senhor. Uma frase para definir o senhor, para a gente começar. Primeiro, Thaís, eu quero agradecer o convite. Muito obrigado pelo convite para estar aqui falando com vocês. E dentro dessa trajetória, quer dizer, eu cheguei no jornalismo depois. O que me levou ao jornalismo, na verdade, foi o cinema, né? Eu queria fazer cinema, mas não tinha. Tinha em São Paulo, na USP, né, quando abriu aquela escola pioneira lá de cinema, mas era complicadíssimo ir para São Paulo, não tinha como ficar lá, não tinha dinheiro na família também para nos manter lá. Então a gente ficou por aqui mesmo e quando apareceu o primeiro curso que se assemelhava com o cinema e tinha cadeira de cinejornalismo com o saudoso Machado Bittencourt, a gente decidi fazer comunicação. Mas eu iniciei no Cineclube. Antes do Cineclube, iniciei nas matinais do Capitólio, do Babilônia, né? Porque o cinema foi, no século XX, um grande espaço público da comunicação, né? Isso aí era uma forma de atrair o olhar das pessoas e eu fui nessa também. E quando eu vi a primeira vez, eu me apaixonei, achei aquilo incrível, né? Realmente havia um direcionamento para que o cinema provocasse esse impacto, porque eu acho que no começo, hoje não, hoje está mais tranquilo, mas quando o cinema surge, há, digamos assim, um aprisionamento da imagem dentro de uma sala, com a tela fixa, não é, com o ingresso pago na porta, que foi uma forma da indústria, do comércio, né, tomar conta dessa nova forma de expressão. Então, de certa forma, o cinema passou um tempo aprisionado nesse esquema. E a televisão, a partir dos anos 60, vai libertar a imagem animada das salas de cinema e vai, de certa forma, democratizar, porque você vai ter dentro de casa gratuitamente, né? Então, claro, aí vem a evolução, vem ao que chegou hoje. A imagem, você para num sinal de trânsito hoje aqui em Campinas, tem uma tela do lado, tem uma do outro, tem uma em cima, tem seu celular, né, o tempo inteiro mostrando imagens, né? Mas no começo não. Então eu acho que isso contribuiu, né, para a gente se encantar com essa forma de expressão, porque já se conhecia a fotografia, mas a fotografia animada era quase uma magia, né? Naquele tempo a gente entendia aquilo não como uma tecnologia, estou falando de 8 anos, 9 anos de idade, eu via aquilo como uma magia realmente. Então a gente começou ali, aí vem já na adolescência, com 14 anos, entramos num cineclube, houve um curso de cinema, né, promovido por cinéfilos da cidade que já estudavam, né, tinham esse interesse, né, Dorival Marinho, Gilberto Gonçalves, Luiz Carlos Bertolino. Eles tinham um cineclube, chamado Cineclube de Campina Grande. Mas aquela coisa, casaram, filhos, responsabilidades, família, como manter? Não dá. Então eles deram um curso de cinema, um curso de iniciação ao cinema, promovido pelo Centro Estudantil Campinense, que era uma espécie de organização dos docentes, discentes, dos alunos do segundo grau, como chama hoje, né? E a gente participou desse curso. Tinha 14 anos nessa época. A partir desse grupo que se formou no curso, Braulio Tavares, Luiz Custódio, José Umbelino, Rômulo Azevedo, meu irmão, o Dorival disse, olha, a gente tem um cineclube aí, a gente está fechando porque as obrigações da vida, não é, nos empurram para fora disso. Não temos mais condições de manter uma atividade cultural, porque agora tem filho chorando em casa, tem feijão para botar na mesa. E ofereceu para a gente o cineclube. E nós aceitamos na mesma hora, para nós foi... Então nós começamos a tocar, continuamos a tocar o Cineclube de Campina Grande. Era uma época de efervescência cultural muito forte, né? Anos 60, Campinas, né? Bandas de rock,
cinema de arte, inaugurado o Museu de Arte em 67, que também foi assim um núcleo, né? Esse museu maravilhoso que a gente está dentro dele agora, eu tenho absoluta certeza que se não houvesse aquele primeiro lá em 67, não teria isso. Porque a cultura é um hábito, eu sempre digo isso, cultura é hábito. Se você não mantém esse hábito, dificilmente um jovem, uma criança vai se interessar lá na frente. É como futebol, por exemplo. Futebol é um hábito. Se você não tem o hábito de ir quarta e domingo ao estádio, depois de adulto dificilmente você irá. Então é isso, você não está habituado a desfrutar dos bens culturais, museus, cinematecas, cineclubes, livrarias, bibliotecas. Dificilmente você vai, depois de adulto, entrar por aí. Então eu acho que foi importante isso, porque formou essa geração deu frutos, porque a gente continuou esse trabalho. E quando eu chego na universidade, já tinha também esse movimento forte dentro do curso de comunicação, ligado ao cinema. Eu era muito próximo a Machado também, participei das produções com ele. E quando a gente sai da universidade, a gente entra já como docentes na Universidade Federal. Então, dentro da Universidade Federal, ainda no plano de cursos de extensão cultural, nós começamos a fomentar a presença do cinema lá. Então, criamos disciplinas, registramos as disciplinas, como manda o figurino, etc, etc, etc. E introduzimos a questão do cinema na universidade. Então, isso foi importante porque, por exemplo, assim como eu digo que hoje não teria esse museu se não tivesse o Museu Assis Chateaubriand, não teria o curso de arte e mídia, seguramente, e de comunicação social, me atrevo a dizer, se não tivesse havido essa movimentação lá atrás, que a gente foi pouco a pouco. Então, por isso que eu acho que é fundamental manter essas estruturas, manter, digamos, esses equipamentos, mas mais do que isso, fomentar a participação, senão a coisa se perde. Porque, veja bem, a vida é muito curta para a gente perder tempo. Eu estava vendo, vou dar um exemplo aqui bem claro, o Cine São José. O Cine São José foi uma luta, a professora Eneida, etc., um grupo de artistas, etc. Bom, compraram. O governador na época, o Ronaldo Cunha Lima, comprou o prédio. O estado da Paraíba comprou o cinema. Sabe quantos anos ele passou fechado? 26. Quantas gerações, pelo menos duas, perderam a oportunidade de desfrutar de um equipamento público, comprado com verba pública, passou 26 anos fechado. Aí entrou o governador, não lembro qual foi, acho que o Coutinho, fez uma reforma lá meio, porque eu tenho críticas, simples, críticas simples. Eu não admito um cinema daquele, tem um banheiro só, um banheiro unissex. É um absurdo, Fora outras coisas, é um cinema que... Cadê o projetor de cinema? Cadê? Eu estou só assim, sendo pontual para mostrar o seguinte: se você não mantém os equipamentos funcionando, e mais do que isso, com a participação da sociedade, é perder tempo. E não vai formar novas gerações. Não dá para criar um hábito se não tem influência esse hábito. Exatamente. Quantos jovens perderam a oportunidade de estar estudando cinema, estar estudando literatura, poesia, não só estudando, mas produzindo também, por falta de oportunidades concretas de equipamentos, e mais do que equipamentos, de fomento dessas atividades. Então a nossa geração foi importante nesse sentido, quer dizer, não é que nós fomos importantes. Para nós, a gente teve a sorte de nascer num momento que Campinas tem uma efervescência cultural muito forte, galeria de arte, que gerou o Museu de Arte, cinema de arte, que gerou os cineclubes, etc, etc, etc. No próximo bloco, a gente vai descobrir um pouco mais como a gente pode fomentar a cultura e como a gente pode incentivar. Esse é o Podcast Cultural, um podcast diferente que tem imagem e também tem conteúdo.
Pronto, então continuando, né, a nossa conversa, nós estamos aqui no Podcast Cultural, que é um podcast diferente, que tem imagem e também bastante conteúdo. Nós estamos com o professor Romero Azevedo, que tem falado um pouco sobre o descaso que a gente sente em relação à cultura atualmente na Paraíba e também desde a época que ele começou, né, a investigar esse mundo da cultura e do cinema. O senhor, no bloco passado, o senhor falou que não era grande assim, era considerado grande, mas eu queria pedir a permissão para dizer que o senhor realmente é grande, é um titã do nosso cinema paraibano, do audiovisual paraibano, porque o senhor trouxe muitas coisas que antes não eram possíveis. Como o senhor mesmo mencionou, né? As graduações de cinema só existiam lá para o Sudeste, para o Sul. Sim. E o cinema era muito difícil de ser feito aqui na Paraíba, né? Então, eu queria saber um pouquinho da sua experiência, como era o fazer cinema numa época que a tecnologia não era tão forte assim aqui. Que, por exemplo, a moviola só existia em lugares remotos do país e não tinha um aqui na Paraíba. Não. Como era fazer cinema? Veja bem, essa parte da história do cinema paraibano, essa história, não é? Essa memória, essa arqueologia do cinema paraibano, eu recomendo o livro Cinema da Paraíba, de Willis Leal. É completo. É assim, pelo menos o cinema do século XX na Paraíba, se vocês quiserem saber a origem, desde Valfredo Rodrigues, etc. Ciclo dos documentários dos anos 60, Machado Bittencourt, tudo. Está lá um livro assim, de uma riqueza histórica de texto muito grande e também iconográfico, porque ele conseguiu reunir bastante fotografias. É maravilhoso. Eu recomendo a vocês o livro de Willis Leal, Cinema da Paraíba. Cinema feito na Paraíba, cinema da Paraíba. Agora, na nossa experiência, né, que um pouco está relatado lá também no livro de Willis, a tecnologia era outra. Filmava com película, não tinha laboratório aqui, não tinha câmera para filmar, tinha que pedir emprestado em Recife. Né? O próprio Olindo Duarte Noronha, nos anos 60, no começo dos anos 60, final da década de 50, quando ele foi fazer Aruanda, ele foi buscar uma câmera emprestada no Rio de Janeiro, porque nessa época nem em Recife tinha. Então, essa dificuldade técnica, claro, existia, mas não foi assim um empecilho grande para a gente, né? A gente fazia. O senhor concorda com a frase, quem quer dá um jeito, então? Eu acho que quem quer dá um jeito. Por exemplo, antigamente não tinha e-mail, a gente escrevia carta. Sabe o que é carta? É um papel. Você pega uma caneta e vai escrevendo as palavras, bota dentro do envelope. O envelope é o lugar onde ela fica condicionada. Vai no correio, o correio é o lugar onde tem um senhor que carimba, cola um selo. Então era assim, quer dizer, Chaplin fez obras-primas que estão aí há mais de 100 anos, sendo admiradas no mundo inteiro, numa época que o cinema nem som tinha. Então, o Chaplin não esperou, não, eu vou esperar chegar o som para eu fazer minhas obras-primas. Ele fez mudo mesmo, e dentro das condições que ele tinha na época, cinema preto e branco, mudo, não é? Câmeras movidas a moviola, ele fez obras-primas que estão aí até hoje, né? Agora, o que é que existia para compensar essa dificuldade técnica? Existia uma efervescência no meio, vários cineclubes, várias sessões de cinema chamado cinema de arte. Havia, os jornais dedicavam páginas semanais e colunas diárias sobre cinema. Então isso ajudou a superar essas dificuldades. Existia muita vontade, não é isso? Exatamente. Então vejam, por exemplo, os filmes antigamente, para vocês terem uma ideia como era, um filme quando era lançado no Rio e São Paulo, ele levava de 4 a 5 anos para chegar em Campinas. Não é como hoje, que o Homem-Aranha entra em Nova York e está ali no shopping no mesmo dia. Não é como hoje. Então levava de 4 a 5 anos. Quando a gente queria ir, quando chegava em Recife, levava no máximo 2 anos para chegar em Recife, porque era uma capital grande e tal. Então de Recife para cá, 2, 3 anos. O que é que a gente fazia? Quando tinha um filme de grande interesse, que a gente não queria esperar, a gente pegava um ônibus e assistia um filme em Recife. Fizemos isso muitas vezes. Do jeito que as pessoas hoje vão, sei lá, curtir um show de Wesley Safadão não sei aonde, a gente ia assistir filme de arte em Recife. Então não tinha dificuldade, tá entendendo? Porque tinha próximo, ainda bem, Campinas, geograficamente tem essa facilidade, a gente está pontos aqui distantes de Natal, de Recife, não é? De grandes capitais.
Então isso ajudou muito porque, como tinha essa proximidade com a capital como Recife, a gente viajou muitas vezes para ver filme lá, né? Então eu não coloco assim a parte técnica como uma grande dificuldade. Realmente foi difícil, mas não que tornasse algo heróico, desbravador, entendeu? Onde você está afim, você faz mesmo. Trazendo para 2022, a gente não tem mais uma dificuldade técnica, né? A gente tem uma abrangência enorme de como fazer filme, até com um celularzinho pequenininho dá para fazer o filme, dá para fazer uma coisa muito legal, mas a gente não tem mais essa mesma efervescência, a gente não tem mais esse tanto de incentivo que a gente tinha antes. E os poucos incentivos que a gente tem, que a gente ainda tem algumas leis que tentam incentivar isso, não são difundidos o suficiente para que todos tenham esse acesso à informação. Então, qual o conselho que o senhor daria para os jovens de hoje que podem estar ouvindo, podem estar assistindo a gente e querem trabalhar com isso, mas não estão tendo acesso a essas oportunidades? As dificuldades continuam. Hoje, o que acontece hoje é uma pulverização dos discursos. Essa é a diferença. Naquele tempo, como era difícil, como pouca gente tinha acesso, a tecnologia mesmo era complicada, o acesso também, eu falei do cinema aprisionado na sala, você tem que comprar um ingresso, etc, etc. Hoje é o contrário. Hoje há 1000 janelas e justamente por haver 1000 janelas, existem menos espectadores. Porque é janela demais para pouco público. Tem até uma piada que conta, né? Que um jovem fez um filme, botou no YouTube, ligou para um amigo e disse: ó, fulano, tudo bem, tudo bem. Olha, eu estou lançando meu filme hoje à noite no YouTube, estou pedindo para tu ir lá e dar um clique, né? Um like. Aí ele disse: rapaz, eu ligar para tu e pedir a mesma coisa que eu lancei o meu também. Compreende? Quer dizer, hoje tem janelas demais, tem possibilidade de você colocar um filme no YouTube e, teoricamente, ser visto no mundo inteiro. Não é, isso é uma bobagem, não é. E isso dispersou. Não há o hábito, como eu te falei, cultura é hábito, por exemplo, a gente mantém um cineclube aqui, o Cineclube de Vanderlei, na Casa na Casa Memorial Severino Cabral, Getúlio Vargas 344. Toda terça, 18h30, tem lá um filme e depois debate. Então eu sinto falta disso. Tinha mais cineclubes em Campinas, até o ano passado, antes da famosa pandemia. Acabou-se cineclubes. Então você fica com a ilusão de que está sendo visto, com a ilusão de que você, digamos, tem um poder diante do público, que não tem. Cadê teu público? Te candidata a vereador para tu ver teu público de 1 milhão, onde é que está? Compreende? Não tem essa entrega de volta, né? Não tem. E eu acho que, de certa forma, criou-se uma ironia. Abriu-se os canais, mas a solidão aumentou. É um monte de gente solitária, cada um com seu, achando que está ligado com o mundo, com seu celular na mão, mas é uma grande solidão. São milhares de pessoas isoladas com o celular na mão, teoricamente ligadas com o mundo, né? Você achar que hoje, claro, você tem facilidade, teoricamente com o celular você faz um longa-metragem, você faz o que você quiser, efeitos especiais e tudo, mas na hora de difusão desse material, e mais do que a difusão, depois da difusão, a discussão em torno dele não existe. No máximo um like, um coraçãozinho, compreende? Sim. Um emoji fazendo assim, entendeu? Então isso realmente é preocupante. Sim. Aí o que é que acontece? Hoje nós estamos reforçando o sistema antigo do cinema. Industrial, a imagem aprisionada numa sala. Quem é que dá público hoje? É o velho Homem-Aranha. Porque há 100 anos, esse cinema hegemônico, industrial, hollywoodiano, há 100 anos, mais de 100 anos, ele continua predominando. Então houve uma pulverização dos meios de produção, todo mundo hoje pode produzir, mas na hora H quem funciona é o Homem-Aranha. Porque a estrutura como foi montada não foi modificada. Qual foi a modificação que houve? Antigamente tinha um cinema em Campinas com 1000 lugares. Hoje tem 10 cinemas com 100. Mas continua do mesmo jeito. O esquema da tela, o esquema do filme americano prioritário, o esquema de pagar o ingresso na entrada. Aí você liga no stream, por exemplo, um filme, O Nó do Diabo, que eu vi lá no São José no lançamento, achei muito bom. Mas passou no Canal Brasil 3 horas da manhã. Veja as janelas que eles abrem para nós. Passa no shopping meio-dia, na hora que o pessoal está comendo no restaurante.
Aí entra o filme brasileiro, entendeu? E os horários nobres, a partir de 8 da noite, Homem-Aranha. Então, o que eu sinto também hoje é uma falta de discussão dos jovens que estão produzindo sobre essas necessidades prementes, que é, por exemplo, como participar desse mercado, e por enquanto ainda é mercado, de uma forma mais efetiva. E é com essa reflexão sobre como participar do mercado e sobre refletir realmente sobre a democratização do cinema que a gente fecha o segundo bloco. Esse é o Podcast Cultural, um podcast diferente que tem imagem e também tem conteúdo. Voltamos para o terceiro e último bloco do Podcast Cultural, um podcast diferente. Tem imagem e também tem muito conteúdo. Estamos aqui com o professor Romero Azevedo, que está contando para a gente um pouquinho sobre as problemáticas e sobre o fazer cinema, não só aqui em Campina Grande, na Paraíba, como no Brasil como um todo. A gente teve muita dificuldade da tecnologia, a gente já teve muita dificuldade da reflexão, da democratização. E aí a gente fica, tentando investigar como é que a gente pode fazer para isso. Atualmente, a UEPB e também várias outras instituições, elas dão para a gente um suporte dos festivais. O circuito dos festivais que circulam o Brasil inteiro para poder exibir essa produção universitária. E aí, o senhor também com certeza já participou de vários festivais, já curadoria de vários, e queria saber o que é que o senhor acha desses festivais, como é que o senhor acha que eles podem crescer um pouco mais para melhorar nessa exibição. Os festivais têm um lado positivo, que é a janela onde vai escoar essa produção, a única. E tem um lado negativo, porque cria um gueto, compreende? O gueto dos festivais. Então, e fica se repetindo, eu vou para o teu, tu vai para o meu, a gente se encontra no de fulano. Então, os filmes são exibidos, isso é importantíssimo, tem uma janela para os filmes, mas, do ponto de vista de alcance do público, é muito restrito. Quem é o público dos festivais? Os realizadores, suas equipes, seus elencos, talvez um familiar, dependendo do local onde seja o festival, Então eu acho que são positivos, mas eu acho que deveria pular um pouco sair desse gueto. É um gueto bom, mas é um gueto que fica restrito, aqueles filmes só circulam ali, Por exemplo, o pessoal de Pernambuco conseguiu furar isso. O Novo Cinema Pernambucano, o Som ao Redor, o Bacurau, são filmes exibidos, inclusive fora do Brasil, participou de Cannes e tudo, Então eu acho que é positivo o festival, porque é melhor tê-los do que não tê-los. Mas mantê-los, eu não acho muito contraproducente, compreende? Porque vai ficar o gueto. Então, aquele circuito, meu filme vai passar em Tiradentes, vai passar em Taquari, vai passar em Coremas, compreende? Aqui tem um festival importantíssimo, que é o Comune Curtas. Mas o que é que eu acho? O Comune Curtas poderia sair, daquela, digamos assim, daquela data sazonal anual e durante o ano ele continuar com atividades que redundassem no grande momento que é o evento, que reúne todo mundo de várias partes do Brasil e tudo. Mas durante o ano, por exemplo, a Eneida Ávila conseguiu isso com o Festival de Inverno. O Festival de Inverno era restrito ao mês de julho, era preso ali, era ótimo, mas era aquela coisa como São João, só acontece, Campina é terra do forró. Não, Campina não é terra do forró, só acontece em 30 dias e o resto do ano, São 365 dias. Aqui eu tenho uma festa com 30, é muito pouco para se dizer que aqui é o lugar do forró. Eu estava vendo essa exposição aqui maravilhosa, dizendo Bola Certa, Barra Ramalho, Jacques do Pandeiro. Isso é importante, porque mantém a história, a memória do forró durante o ano inteiro. Eu me lembro que o Bilio gravou um disco em 89, um LP, era forró um ano inteiro. Ele ironizava, era 12 faixas, uma faixa, digamos, para cada mês. Mas para quê? Para manter a chama do forró o ano inteiro. Então, o Comune Curtas, que eu acho maravilhoso, poderia, criar situações como a Eneida criou para sair da data fixada, que prende ele ali no evento, sair um pouco
do lance da eventologia e, durante o ano, promover seminários, promover debates, exibições, né? Outras atividades que redundassem depois, aí manteria durante o ano inteiro a discussão viva do cinema, entendeu? Vamos receber já essa sugestão, já está todo mundo que é envolvido no Comune Curtas aqui, já está todo mundo sabendo o que tem que fazer. Então é nesse sentido, quer dizer, o festival é importantíssimo, como eu te disse, é melhor do que não ter, mas da forma como está, já estigmatizou. Precisa tu viu meu ser filme em Tiradentes? Ah não, eu vi o de Beltrano em Itaquari. E no shopping não vai passar nunca. E nos cinemas, digamos, do mercado, aí você vai dizer, mas professor, esses filmes são feitos para o mercado. São feitos para o que esses filmes? Esses filmes custam caro. Quem vai pagar esses filmes? O cinema, infelizmente, como ele está até hoje, aprisionado na sala, não sei, vai mudar um dia, essa forma que foi, digamos assim, cristalizada, exige uma demanda, exige um marketing para colocar o filme lá dentro, exige uma presença do público para segurar aquela produção para você poder fazer o próximo. Então a gente não pode ver, o Brasil tem essa coisa, é uma coisa que assim, ainda não está bem discutida no Brasil. O Brasil talvez seja hoje o país que mais produz filmes que não vão ser vistos. Eu digo o seguinte, aqui tem os sem terra, aqui tem os sem teto e tem os sem tela, que são os cineastas que produzem os filmes, mas não tem que mostrar. E quem sonha com cinema, né, também tem que ter o direito de viver disso, né? Como sim, as outras pessoas têm o direito de viver. Sim, tudo bem, você colocou uma palavra ótima, o direito de ser visto. Mas esse direito de ser visto exige um esforço, que me parece, com todo respeito, não tem. Eu vou dar um exemplo, Mazzaropi, cineasta popular brasileiro, dos anos 50 e 60. Até 80, né? O último filme dele foi na década de 80. Mazzaropi produziu 25 filmes sem nenhum centavo do governo. Quem pagava o filme de Mazzaropi? A bilheteria, o povo. Então ele criou um diálogo com o público, ele criou um público para o filme dele, que eram lançados nos grandes cinemas de São Paulo, do Rio, daqui, concorria com um produto estrangeiro, e ele teve condições de manter uma produção de 25 longas, que não é fácil, que circularam no país inteiro sem um centavo do governo. Então, você tem um direito, você colocou bem a palavra, direito de ser visto, mas lute para esse direito. Eu queria ter o direito de ter uma atividade de cinema em Campina, quando eu tinha 14, 15 anos. Eu lutei por isso. Eu não fui como na minha, vou morar no Rio de Janeiro, que lá tem 10 cineclubes lá. Não, eu digo, aqui, né, numa cidade, do interior do Nordeste, etc, num estado pequeno que é Paraíba, busquei, não só, mas junto com outras pessoas, a gente buscou formas de manter essa atividade que a gente gostava tanto aqui mesmo. Agora isso demanda dobrar a camisa, entendeu? Dobrar a camisa e ter garra, né? Uma das coisas que a gente mais vê é essa resiliência e essa garra no povo daqui. A gente está fazendo esse podcast cultural com várias pessoas, conhecendo um pouco mais da história de cada um. E todas elas sempre acabam na garra, na força de vontade, né? De tudo que tem para poder produzir. Então, muito obrigada por esse papo muito rico, professor Romero. Eu agradeço. Agradeço muito a presença do senhor, todas as reflexões que a gente levantou aqui e que possa ficar, né, essa lição e essas reflexões para que a gente possa refletir e continuar lutando, tendo garra para seguir lutando pelo hábito da nossa cultura. Esse foi o Podcast Cultural, um podcast diferente. Tem imagem e também tem conteúdo.